Olá, alunos e alunas, tudo bem? Estamos aqui novamente. Meu nome é Andrei Eduardo Bajerski, sou professor de Educação Física e hoje falaremos sobre um outro conteúdo nessa nossa aula 8. Hoje abordaremos o tema dança. Porém, no primeiro momento, faremos uma revisão da aula anterior para só então iniciarmos o conteúdo dança. Na aula passada, nós falamos sobre o goalball, então uma modalidade que faz parte das Paralimpíadas. Falamos que ela surgiu após a Segunda Guerra Mundial, no ano de 1946. Comentamos que é o único esporte paralímpico não adaptado. Então, todas as modalidades que fazem parte das Paralimpíadas, elas surgiram a partir do esporte tradicional. O goalball, ele começou especificamente, ele foi pensado para pessoas com deficiência visual. A bola, ela possui guizos, então é uma característica importante desse jogo para que os atletas possam se localizar. E também o silêncio no ginásio é importante para não dificultar o entendimento dos comandos feitos pelos juízes e também os ruídos emitidos pelos guizos da bola. Aqui temos uma imagem para relembrarmos como era o jogo de goalball. 2 equipes, 3 atletas titulares e 3 reservas em cada equipe. Nós temos as áreas de jogo, área de defesa, área de ataque e área neutra. E o jogo basicamente é de ataque e defesa e você utiliza as mãos para jogar. Depois nós iniciamos o basquetebol em cadeira de rodas. Fizemos uma contextualização histórica, falamos aí que o esporte surgiu após o término também da Segunda Guerra Mundial, em 1945, e o primeiro campeonato aconteceu ainda nos Estados Unidos em 1949. A modalidade fez parte dos Jogos Paralímpicos, já na sua primeira edição, em 1960, que aconteceu em Roma. Pessoas com alguma deficiência físico-motora, para participar, você precisa apresentar esse tipo de deficiência. Além disso, falamos que os atletas precisam se encaixar numa classificação funcional. Essa classificação vai de 1 até 4.5. Lembrando que quanto maior o grau de deficiência, menor será a pontuação. E, durante o jogo, uma equipe pode no máximo alcançar 14 pontos para poder participar, levando em consideração a soma da pontuação de cada atleta. E falamos também que a cadeira, ela precisa ser adaptada e padronizada para o basquetebol. Mais uma imagem para relembrarmos. E então iniciaremos o conteúdo dança. Para falarmos sobre dança, especificamente no ambiente escolar, precisamos refletir sobre alguns pontos inicialmente. Então convido vocês a me acompanhar no slide. O que é dança para você? Quais são as suas experiências com a dança? Quais são as relações entre a dança e a indústria cultural? A dança reproduz modelos? Então vocês vão ter um tempo para pensar sobre essas questões. Se necessário, anote no seu caderno, porque vocês utilizarão essas respostas posteriormente e já retornamos.
Retornamos e então, como foi? Conseguiram pensar qual é a definição de dança para você? Quais foram as suas experiências com essa dança? Fora da escola, dentro da escola, positivas, negativas? Além disso, quais são as relações entre a dança e a indústria cultural? A dança reproduz modelos? Então, tentaremos refletir sobre essas questões no decorrer da aula. Falaremos um pouco sobre a história da dança. Então, a dança, ela tem início como dança primitiva. Ela tem aí, então, como característica movimentos espontâneos, naturais e instintivos. Vale destacar que não haviam ainda modelos. As pessoas que faziam dança, elas não seguiam modelos pré-determinados. O espontâneo era fundamental naquele momento. E as pessoas dançavam objetivando rituais específicos. Então, cada cultura, cada sociedade dançava por um motivo, por uma razão. Depois, falamos sobre as danças milenares. Vale destacar ainda que, dependendo do autor, da obra que você utiliza para ler sobre dança, você vai ver que tem diferentes conceituações, momentos históricos. Aqui eu fiz um recorte, é uma possibilidade. Quando falamos de danças milenares, é importante destacar que as danças tinham um caráter de sagrado, um culto aos deuses. E isso pode ser observado até os dias de hoje, como por exemplo no Japão e na Índia, que nós temos manifestações de danças milenares. Depois avançamos para a Idade Média, no qual o foco era Deus, e então as práticas corporais relacionadas à dança, elas são consideradas pecado e são consideradas profanas. Depois, no Renascimento, a dança ela adquire um status de arte e isso vai fazer uma mudança radical no entendimento da dança naquele momento histórico. Surge então o balé na Europa e também a valsa, como alguns autores apontam, a valsa vienense foi uma das primeiras manifestações de valsa nas elites europeias. Dança moderna, então já chegamos no século XX, 1901 a 2000. Ruptura do balé clássico, então surge uma figura, uma pessoa chamada Isadora Duncan, uma das grandes representantes do início dessa dança moderna, e ela vai promover uma ruptura com o balé clássico, uma nova proposta de dança. Como característica, eu coloquei aqui para a gente entender um pouco melhor, ela utilizava roupas simples, então não mais aquelas vestimentas padronizadas que eram características do balé, dispensava cenários e dançava descalça. Falando da dança contemporânea, a partir de meados de 1950 e 60 até os dias atuais, nós temos uma nova abordagem da dança. Como características, ela não tem uma técnica específica, autonomia para criar, isso para os dançarinos, para os professores, e ela faz uma mescla entre teoria e prática. Então, as pessoas dançam livremente, a partir do espontâneo, as pessoas pensam sobre aquilo, então existem grupos de estudo de dança contemporânea, e depois elas retornam para a prática, para reformular, repensar aqueles movimentos, aquela criação que foi feita anteriormente. Chegamos ao nosso primeiro quiz. Me acompanhem, por favor. Na história da humanidade, a dança assumiu diferentes características. Em qual período histórico a dança foi considerada profana? Letra A, Idade Contemporânea. Letra B, Idade Antiga. Letra C, Idade Moderna. Ou letra D, Idade Média. Pensem um pouco e respondam.
Vamos conferir então a sua resposta? Me acompanhem no slide. Na história da humanidade, a dança assumiu diferentes características. Em qual período histórico a dança foi considerada profana? A resposta correta é a letra D, Idade Média. Lembrem-se que foi comentado anteriormente que a dança, como foco, era Deus naquele momento histórico. Todas as práticas corporais relacionadas à dança eram consideradas pecado, portanto profanas. Falaremos agora sobre a dança, os aspectos relacionados à dança, a partir de uma perspectiva. Como eu falei anteriormente, dependendo do autor ou dos autores que você utiliza para leitura em relação à dança, você vai ter perspectivas diferentes. Aqui adotamos uma delas. A dança, ela pode assumir um papel de atividade física. Então, quando eu estou me movimentando, eu vou fazer, então, portanto, esse movimentar-se, ele tem um gasto energético acima dos níveis de repouso e é um movimento voluntário. Então, aqui configura atividade física. A dança também está relacionada a rituais religiosos e culturais. Em diferentes contextos, diferentes culturas, nós temos manifestações de dança diferentes e a valorização das diferentes culturas, o respeito às culturas é importantíssimo. A dança também pode ser uma forma recreativa, onde o objetivo principal é o lúdico, é a participação, sem uma preocupação com o porquê eu estou fazendo aquilo, apenas divertimento, participação. A dança pode fazer parte também de um contexto de terapia. Quando uma pessoa está com alguma dificuldade ou passando por problemas, ela pode utilizar a dança como uma forma de terapia para tentar melhorar a sua vida, naquele aspecto que não está sendo contemplado, não está em equilíbrio naquele momento. A dança também pode ser uma profissão. Então, tanto os bailarinos quanto professores de dança trabalham e utilizam a dança como trabalho. Então, pode ser uma profissão. A dança pode ser uma forma de educação e de cultura. E aqui nós entendemos uma das razões para a dança estar na escola, especificamente na disciplina de educação física. Educação no sentido de fazer essa prática, participar, mas também pensar sobre essa dança e o dançar. E cultura, nós aprendemos por meio de pesquisas, de aulas, sobre diferentes culturas, modos da dança de se manifestar no contexto global e também no contexto brasileiro. E também a dança pode ser uma manifestação de arte, considerando expressão e comunicação. Então, quando eu estou na escola e eu vou passar por um processo de criação de uma coreografia, de uma apresentação, por exemplo, a arte pode estar presente na medida em que eu vou expressar os meus sentimentos, expressar o meu momento, aquilo que eu estou vivendo, ou o grupo. E aí, isso vai contemplar a dança enquanto arte. Dança e indústria cultural. Indústria cultural, basicamente, vamos entender como a indústria, então a partir da Revolução Industrial, nós temos uma produção em série e em larga escala de produtos, de bens, e essa produção em série e em larga escala vai se apropriar das diferentes culturas, das diferentes manifestações de arte. Uma delas é a dança, poderia ser as artes plásticas, enfim, outras. Falamos especificamente da dança. Então a indústria se apropria dessa cultura ou das diferentes culturas, produz isso em série e em larga escala e o objetivo final é gerar consumo, vender e acumular capital. E aí nós entramos no termo cultura de massa. Então a indústria se apropria da cultura e o objetivo é vender os seus produtos padronizados, repetitivos, para um grande número de pessoas. Então, a dança passa aqui de um aspecto expressivo, de expressão, na indústria cultural, para algo reprodutivo e também repetitivo. Além disso, a dança, enquanto característica de criação, ela vai passar para um aspecto de
consumo. Falando ainda da indústria cultural, observem essa imagem. Ela nos faz pensar sobre essa reprodutibilidade técnica da arte. E, além disso, a experimentação do novo, um aspecto importante na dança na escola, num contexto de indústria cultural, ela passa para a moda. Também consideramos que a dança é de algo duradouro, algo que permanece por muito tempo naquela cultura, naquela sociedade. Num contexto de indústria cultural, ela passa a ser algo mais passageiro, que acontece em um momento e depois não acontece mais, não tem mais foco. Além disso, a dança num contexto de indústria cultural, ela vai ser entendida como um entretenimento apenas. Observem essa imagem. A dança é simples reprodução de movimentos? O que vocês acham? No primeiro momento, observando a imagem, podemos perceber que o rapaz está assistindo à televisão e, de certa forma, ele está imitando, reproduzindo os movimentos e também o que o cantor está reproduzindo através da sua fala. Então, ele está imitando. Além disso, observem, nós temos CDs no chão, livros, cartazes, o som. Então, essa imagem exemplifica esse contexto de indústria cultural no aspecto dança, em relacionado à dança. Chegamos ao nosso segundo quiz. Me acompanhe. Considere as alternativas e avalie verdadeiro ou falso. A dança e a indústria cultural estão intimamente relacionadas na medida em que os gestos nas danças são padronizados e repetitivos, o ato de dançar reflete o ritmo e as experiências de vida de quem dança, os gestos expressam singularidade e criação, a música, a dança, o cenário e o figurino são reproduzidos integralmente. Pensem e respondam.
Retornamos. Pensaram? Conseguiram responder? Vamos conferir suas respostas. Primeira alternativa. Os gestos nas danças são padronizados e repetidos. Verdadeiro. O ato de dançar reflete o ritmo e as experiências de vida de quem dança. É falso. Os gestos expressam singularidade e criação. Também é falso. E a última, a música, a dança, o cenário e o figurino são reproduzidos integralmente. É verdadeiro. Então, observem que aqui o foco principal nessa questão era a relação entre a dança e a indústria cultural. A dança no contexto escolar. A dança na escola, muitas vezes, ela reproduz movimentos, reproduz padrões de corpo, modelos de corpo e também modelos de expressões. Então, a dança na escola é importante que ela reflita sobre esses modelos, repense isso tudo e passe para um processo de criação, de desenvolvimento particular da dança. Além disso, a dança como movimento e a dança como arte. E aqui utilizei a referência do Guerras, 2005, que ele faz essa diferenciação, dança como movimento e dança como arte. Para o autor, dança como movimento se refere apenas ao ato de você repetir, reproduzir os movimentos criados por alguém, por uma coreografia que você viu na internet. Dança como arte, você pode sim assistir um vídeo que é colocado na internet, mas o foco na dança como arte para esse autor é a possibilidade de você pensar sobre aquilo, criar e colocar a sua expressão, as suas percepções. Então, na dança como arte, você tem a possibilidade de pensar sobre aquilo e colocar o seu eu dentro daquela apresentação ou daquela coreografia. Falando ainda na dança do contexto escolar, os gestos expressados quando dançamos. Então, é importante no contexto escolar que quando você dança, que você expresse aquilo que você está sentindo, você expresse a sua particularidade, o momento que você está vivendo. Além disso, é importante que você crie e expresse. Então, a criação, você ou o grupo do qual você participa, vocês vão ter uma proposta de dança e a partir disso vocês vão criar movimentos, criar cenários, criar figurino, ou seja, vocês vão participar de todo o processo de criação dentro daquela apresentação. Além disso, é importante que se faça uma reflexão dos significados da música e dos movimentos. Então, você pode assistir e ter como referência um modelo, uma apresentação que você viu em algum lugar, mas é importante na escola que você reflita sobre a música, a letra e também os movimentos que são realizados. Observem essa imagem. A dança na escola, ela é um produto a ser vendido ou uma produção histórica e cultural? Quando você participa então da elaboração de uma coreografia de dança na escola, é importante você refletir, aquilo está sendo produzido para ser vendido ou é importante que você reflita sobre aquilo, que você coloque a sua particularidade e que aquilo tenha um aspecto cultural e social muito fortemente atrelado. Pense sobre isso. No próximo slide temos outra reflexão. A dança na escola, ela é a execução perfeita do gesto ou reflexão e recriação? Então, quando você dança na escola, é importante que você apenas reproduza os movimentos que alguém ou um grupo considera como corretos, adequados, ou você reflita sobre aquilo e recrie de acordo com as suas características. Chegamos ao nosso terceiro quiz. Vamos lá. De acordo com Guerras, 2005, dois aspectos permeiam a dança escolar: a dança como movimento e a dança como arte. Assinale a alternativa correspondente, a dança como arte. Letra A. Forma de expressão singular de cada aluno ou aluna.
valorizando os seus ritmos, a sua experiência pessoal e o processo de criação. Desculpem aqui, é processo. Letra B. Sequência de movimentos copiados de qualquer meio eletrônico com foco na repetição. Pensem um pouco e respondam. Vamos lá. Pensaram? Refletiram? Vamos ver a resposta correta. Letra A. Forma de expressão singular de cada aluno, valorizando seus ritmos, a sua experiência pessoal e o processo de criação. Essa é uma característica fundamental da dança na escola, sendo feita como arte, de acordo com o autor citado. Aqui falaremos um pouco sobre alguns tipos de dança. É claro que dependendo da obra, dependendo do autor que você utiliza, pode ser que ele classifique de outra forma.
fizemos um recorte. Além disso, não seria possível colocar todos os tipos de dança que existem. Selecionei algumas, apenas para termos como exemplo, e aí se você tiver interesse, você pode pesquisar. Existem milhares de tipos. Uma delas se refere às danças regionais. Então, regionais tanto no contexto brasileiro, quanto em diferentes contextos, outros países, por exemplo. Dança de salão. Nós temos diversos tipos de dança de salão, desde a valsa até ritmos mais próximos de nós aqui no Brasil, como o forró e assim por diante. Balé clássico, que é uma das danças mais antigas que nós temos, uma dança padronizada. Danças folclóricas, características de danças populares. Sapateado americano. Nós temos também o street dance, ou dança de rua. Dança moderna, como falamos anteriormente, e também a dança contemporânea. E aí chegamos a uma atividade. Vamos lá? O que é a dança? Quais são as relações entre a dança e a indústria cultural? É possível dançar sem seguir modelos? Então, se vocês observarem, essas questões, elas são muito parecidas com aquelas questões lá do início da nossa aula. Isso é intencional, para que vocês agora peguem as suas respostas e repensem aquilo que vocês escreveram a partir da nossa aula. Você mudaria alguma coisa? Trocaria? Apagaria? Faria uma correção? Então, responda a partir das suas perspectivas. Vamos lá?
E aí, pensaram? Refletiram? É claro que aqui nós não temos a proposta, não é que vocês colocassem uma resposta dita totalmente correta. A ideia é que vocês pensem sobre o que é a dança, as relações entre a dança e a indústria cultural, se é possível dançar sem seguir modelos a partir da nossa aula e você elabore as suas respostas com as suas características. Aqui nós temos as referências utilizadas na aula. Quem tiver interesse e gostar, a partir dessa aula, gostaria de ler um pouco mais, gostaria de fazer mais leituras, tem aqui as referências, vocês podem consultar. Muitas delas estão disponíveis na internet. Muito bem, chegamos então ao final da nossa aula. Apenas retomando, iniciamos nessa aula 8 o conteúdo dança. Falamos sobre os aspectos históricos, alguns momentos, falamos sobre o dançar na escola, a importância de você, além de se movimentar, de você ter a reflexão sobre esses movimentos. Além disso, o processo de criação por parte dos alunos e das alunas também é fundamental. E, a partir das próximas aulas, falaremos um pouco mais sobre as danças. Agradeço a sua atenção. Ficamos por aqui e até a próxima aula. Obrigado.